Olá pessoal, meu nome é Adriel de Assis, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Observatório ADR. No vídeo de hoje eu quero ser bem claro e bem objetivo com vocês, tanto é que o vídeo não é muito longo. Descobriram a descoberta do século, gente, a descoberta do século que ninguém nunca na vida ouviu falar, agora foi revelado. Pelo poder, sabe lá de quem. Mas foi revelado que pelo poder da revelação da palavra de Deus, a Bíblia, ela é adulterada. E agora, gente? E agora? Meu Deus, será que eu tenho que fechar o canal? Será que a Igreja Católica é a verdadeira igreja? Vamos falar isso no vídeo de hoje. Mas antes, ó, já se inscreve aqui no canal, dá um joinha no vídeo, né? Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando lançar, sempre receber notificações do vídeo novo. E mais, pessoal, sempre comentem aqui embaixo, tá? Eu gosto muito de vocês comentando. Eu gosto muito de ver vocês comentando aqui em cada vídeo que eu faço. E até mesmo discordando, até mesmo reclamando, até mesmo é até bom que me motiva a fazer mais vídeos. Respondendo a alguns desaforos, como foi o vídeo de ontem. E pessoal, sério, sempre que vocês quiserem, pode comentar, até se for para discordar, perguntar qualquer coisa, fique à vontade, eu tenho uma enorme satisfação. E é bom que eu tenho por enquanto poucos inscritos, dá para dar atenção para todo mundo por enquanto, né? Já disponibilizo um link aqui na descrição, que é do meu link de materiais, tá? Que eu recomendo para vocês, materiais de estudo, cursos de teologia, tá bom? De qualidade eu recomendo aqui para vocês. No final desse vídeo aqui você vai ver a introdução, né? O vídeo introdutório do canal do pastor Raul, né? O pastor do canal Nascido de Novo, né? Um canal que faz muitos reviews de Bíblias e de materiais teológicos. Recomendo o curso dele. E, gente, não fique com medo não se acanhe, podem ficar à vontade, gente, que eu não tenho frescura com isso. Mas vamos lá. Partindo aqui para a premissa, né, que, poxa, a Bíblia foi adulterada, e os apócrifos, eles podem até estar mais certos e tal, tal, tal. Para início de conversa, pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês, que a Bíblia, ela, por ser inspirada, ela ter realmente uma mensagem que edifica a partir do momento em que eu coloco uma Bíblia, por exemplo, num presídio, ao invés de livros como José Saramago, Machado de Assis, né, Crepúsculo, Harry Potter, eu não coloco esses livros lá e eu tenho o mesmo efeito que a Bíblia causa. Então, a Bíblia é um livro, sim, inspirado, é um livro diferenciado, né? A gente tem que dar muito respeito à palavra de Deus. Inclusive, a tradução Almeida, estou aqui com duas, uma aberta e outra fechada, vou mostrar para vocês a fechada, é a Almeida RC, de 2009, ela já tem uma correção, né? É a Revista e Corrigida 2009, ela já tem algumas edições já mais atuais dela, ela está um pouco ultrapassada, mas é uma versão que é a mais simples da tradução Almeida, né? A tradução de Almeida, ela tem muitas correções, como Almeida Fiel, né? E tal, mas essa daqui, ela preserva ainda o texto mais próximo do que Almeida traduziu. Inclusive, os erros de Almeida, muitos deles ainda contém aqui nessa Bíblia. E é bom para a gente estudar, tá? Não é ruim não. Os erros de tradução também são úteis para a gente examinar e ver como o texto ele se encontra outra versão e opa, tem alguma coisa errada aqui. Muitas descobertas exegéticas que eu tive foi por conta de certos problemas. Então, daí a gente já começa. Poxa, a Bíblia é um livro que deveria ser perfeito. Mas por que ela é um livro que ela tem certas incongruências na sua tradução e tal? Ou por acaso o Deus que ela fala não existe? Aí é que tá. Deus ele é tão real que ele sabe que nós não podemos acompanhar a grandeza dele. Então ele se reduz, ele se transforma a palavra dele em algo acessível para nós. E ele não só mostra como ele se revelou humanamente falando, esse livro registra. Então assim, uma coisa é você dizer que a Bíblia é adulterada. Né? Outra coisa é você dizer que a Bíblia ela contém incoerências, tá? É totalmente diferente. Vamos lá. Adriel, em que momento a Bíblia é incoerente? Me explique isso aí. Bom, algumas passagens ela contém informações que são, muitas das vezes, né, adicionais a outros textos. Por exemplo, tem textos que eles esquecem de contar certas coisas que outros vão contar. Por exemplo, você tem Êxodo 1, 8 a 12, perdão, Êxodo 7, de 8 a 12, que fala justamente daquela briga, né, de Moisés com o faraó, aí o faraó pede um sinal, aí Arão joga o cajado,
o cajado vira uma serpente e vem os magos do faraó, plural, magos do faraó, né, os mágicos, os encantadores, e eles fazem a mesma coisa. Claro que aquilo ali, historicamente, não procede, porque eles faziam truques com o faraó. Então, eles fizeram truques que Moisés se convenceu que realmente os deuses do Egito eram inferiores, mas, portanto, reais. Eu acredito que Moisés ele acreditava que eles eram reais, porque só nos profetas menores e Isaías é que vai se ter as citações de que porque Deus ele é real e os deuses de pedra, né, de madeira, de metal, eles são apenas objetos. Tem boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, né? Braços e não apalpam, né? Ouvidos e não ouvem, né? Eu já falei, boca não falam? Acho que sim. Então assim, pessoal, essa questão que vai ser trabalhada com a Bíblia durante a medida que você lê. Mas você lê, você vai descobrindo certas coisas. Então, Moisés ele sabia que Deus ele era onipotente, que o Criador Yahweh ele era soberano a todas as coisas, mas ele não tinha a certeza disso. Então ele vai acreditar que aquilo ali realmente funcionou, que os mágicos fizeram realmente serpente, mas na verdade não. Pela arqueologia, pela história, eles jogavam no meio onde tinha muita gente e aí aquelas pessoas elas cobriam o cajado e vinha algum auxiliar e jogava uma serpente que saía no meio dos nobres das pessoas. Geralmente quando o faraó conversava com alguém, o resto respondia alguma ameaça, os nobres e os escribas eram testemunhas, então tinha muita gente ali que proporcionou o truque dos magos de faraó. Então é só vocês pesquisarem que vocês vão ver uma explicação próxima a isso. Mas tem gente que ainda acredita, tá? Literalmente acredita que os mágicos fizeram a mesma coisa. Minha posição é totalmente contrário disso. Mas vamos lá. Esse texto ele não explica uma coisa que lá em 2 Timóteo 3,8 vai falar. Timóteo 3,8, 2 Timóteo 3,8 vai dizer que existia um tal de Janes e Jambres que contenderam com Moisés e foram arruinados, foram destruídos. Então, a gente entende que por que Paulo sabia disso e a gente hoje não sabe que lê a Bíblia? Simples, porque na época de Paulo existia um livro chamado Livro de Janes e Jambres. Esse livro foi citado por Orígenes ao explicar justamente essa passagem de Timóteo em que Paulo fala desse fato. Outra coisa, Josué 6,25 e Ruth 4,21 não fala em momento nenhum que a mãe de Boaz ela é Raabe. Mas ela cita que Raabe ficou no meio do povo em Josué 6,25 e lá em Mateus 1,5 vai dizer que ela casou com Salmo e ela teve Boaz que entrou na linhagem de Jesus. Dá para compreender, irmãos, o que eu estou querendo dizer? A Bíblia não contou algo lá atrás para contar depois. Só que a pergunta é como é que Mateus sabia que foi Raabe que casou com Salmo, que deu à luz a Boaz, esposo de Ruth. Como é que me explicam isso? Como é que eu entendo isso? Na visão do Antigo Testamento é que não é, porque no Antigo Testamento eu não vejo isso. Eu vejo Raabe ser uma mulher e Salmo ser o pai de Boaz e Ruth, mas os dois vão se juntar lá em Mateus, entende? Mateus vai dizer que os dois eles se tornaram um casal muitos anos depois e tal, e a Bíblia não esqueceu de falar disso, como a Bíblia esqueceu de algo tão importante. Então são coisas que fazem a gente pensar. Pronto, já tem outras passagens que complicam mais um pouco, que elas parecem se contradizer. Eu tenho aqui, por exemplo, 1 Reis 8:26 e 2 Crônicas 22, verso 2, que diz que alguns manuscritos atualizam a idade do rei, o rei Acasias. O rei Acasias ele vai ter, quando assume o poder em um livro, ele vai ter 22 anos. Já o outro bota 42, ou vice-versa. Só você comparar na sua Bíblia. Geralmente as Bíblias católicas, Ave Maria, nem digo a pastoral, mas talvez a do peregrino, ela atualiza por se tratar de um texto crítico com foco em usar os manuscritos que corrigiram certos problemas. Mas eu acho isso meio, sei lá, para quem tem uma Bíblia única, como a Ave Maria, um católico que tem uma Bíblia única, né, como, por exemplo, não sei se a NVI está assim, não pesquisei, mas uma Bíblia que está tudo atualizado, sabe, usam manuscritos de lá, de cá, que corrigiram certos erros, eu acho até incongruente, sabe, eu acho e que isso na minha humilde opinião, você mexer demais com o texto. Então tem Bíblias que a gente usa muitas vezes que mexem demais com o texto e a gente acaba sem, sabe, desnorteando do original, a gente tem que ir para o original. E aí as Bíblias protestantes, as mais antigas, como o caso da Almeida, ganham um ponto positivo nisso. Mas vamos lá. A gente tem lá em Mateus, no capítulo 23, verso 35, e Lucas 11:51,
a citação da morte de um tal de Zacarias, filho de Baraquias. Engraçado que Jesus cita Zacarias, filho de Baraquias, que é um profeta menor da Bíblia, é o penúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Malaquias, e fala que ele morreu entre o altar e o templo, só que o livro de Zacarias não fala disso. Entretanto, existe um Zacarias sim na Bíblia, no Antigo Testamento, antes do período de Zacarias, filho de Baraquias, um outro Zacarias chamado Zacarias, filho de Ido, tá? É isso? Filho de Ido? Não, filho de Joiada, perdão. Zacarias, filho de Joiada, em que ele vai morrer realmente entre o altar e o templo, exatamente como Jesus falou. Mas talvez o autor, o evangelista, Mateus, e no caso de Lucas, pela informação que Lucas recebeu, estava distorcida. Estava se pensando que era um Zacarias, enquanto Cristo falava de outro Zacarias. Veja que isso não é verdade, estou aqui com a Bíblia também Almeida RC, essa aqui é mais antiga, tá? De 1914. Está bem surrada, gente. Você pode ver, essa capa aqui foi o que customizei, porque estava bem desgastada essa capa. Ainda vou dar uma reparadinha nela. Mas enfim, essa Bíblia aqui é uma versão muito boa, vou ter que comprar uma nova. Diz o seguinte, verso 20 ao verso 22. Diz assim: E o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo. Ele disse: Assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto não prosperareis, porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram pelo mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, em verso 22, o rei Joás não se lembrou da benevolência que seu pai Joiada lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual morrendo, disse: O Senhor verá e o requererá. Ou seja, verso 21 fala que apedrejaram pelo mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Ou seja, no átrio do templo, igual como está lá em Mateus 23, 35 e Lucas 11, 51. Tá meio que claro isso. Deixa eu ler até para vocês. Lucas, como é um versículo só, diz assim, ó. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido desta geração. Então, é muito diferente você dizer que a Bíblia ela tem problemas por conta da Igreja Católica, por conta de seitas, se ela mesmo já apresenta esses problemas. André, por que tem esses problemas? Primeiro ponto, isso é bom, tá? Esses problemas não são ruins, são bons existirem. Vocês estão vendo que o texto está contraditório. Mas por que essas contradições existem? Primeiro, ela prova que a Bíblia não foi adulterada. Eles provam que a Bíblia está como os autores da época, limitados, escreveram. Porque se a Igreja Católica tivesse realmente feito com que os livros da Bíblia tivessem sido adulterados, eu teria na Bíblia a oração de crer em Deus Pai, nos Evangelhos, e teria a oração da Ave Maria, né? Ave Maria cheia de graça. Ou um salmo com o nome de Maria cheia de graça. Então, por que eu não tenho isso na Bíblia? Por que eu não tenho na Bíblia guardar domingos e festas? Eu tenho que guardar o sábado. Porque o próprio Criador preservou as Escrituras. Então, Deus é real. E Yahweh Sabaoth, ele é real. Tá, pessoal? Então, vocês estão vendo que ele é real porque ele preserva a palavra dele. Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele fala. Então, assim, uma última ilustração que eu dar a vocês é que existem falhas e erros na Bíblia que às vezes a culpa nem do autor, a culpa é de quem copia. Às vezes algum autor quer atualizar alguma informação, algum copista, no caso, quer atualizar uma informação, e não tem como informar, não tem como fazer isso. Quando eu venho aqui para o livro de Mateus, para o Evangelho de Mateus, na Bíblia arqueológica, estão vendo aqui a Bíblia arqueológica, tá, de estudo, eu tenho aqui uma coisa interessante, eu me deparo nessa Bíblia com um artigo falando sobre o final de Marcos, o final polêmico do Evangelho de Marcos. A maioria dos pergaminhos antigos elas não tem os últimos versículos de Marcos, que seria o capítulo 16, do verso 9 a 20. Boa parte dos manuscritos antigos não tem. Boa parte dos manuscritos que fazem parte da Bíblia. Você tem um texto recepto que não tem. Você tem um texto, o códice sinaíticos que não tem. Você tem os originais majoritários. E você olha para cá, você tem também o texto o texto vaticanos, e o Códice Vaticano não vai ter também esse acréscimo. Mas um códice, entre tantos outros códices que são a minoria dos códices que serviram para a tradução do Antigo Testamento e para compilações, né, posteriores ao século IV, o segundo século depois de Cristo,
a gente vê que foi encontrado um pergaminho. Aqui está o facsímile dele, aqui, gente. É o Códice de Beza, que tem o final de Marcos. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Códice de Beza. Ele tem o final de Marcos, que a maioria das outras traduções não tinham. Se não tivesse a minoria desses textos, sabe, que os escribas atualizaram ou colocaram notas que com o tempo foram traduzidas junto com o texto do autor original, no caso de Marcos, a gente nunca iria saber disso, a gente nunca ia sequer perceber que poderia ter essa possibilidade, né? Então, eu queria dizer para vocês estudarem a Bíblia, se aprofundarem mesmo, tá? Recomendo o curso de Teologia que vai estar aqui no final do vídeo, tá? O link vai estar na bio, na descrição, no caso, o link vai estar na descrição, que vai ser o da bio de uma página no Instagram que eu estou criando aqui aos poucos para o canal. Vocês vão ver na hora certa, tá? Eu ainda estou planejando aqui. Vai ser meio que um ponto de indicação de estudos bíblicos. Vai ter as Bíblias que eu tenho, eu vou indicar um monte de coisa para vocês, vai ter link da Amazon. Vou fazer ainda outra bio, tá? Só para materiais bíblicos de livros e... enfim, tudo para vocês aprofundarem na questão bíblica e na questão teológica, tá bom, pessoal? Então, um abraço a todos vocês. Eu já deixo aqui o meu salve aqui para o canal da Suelen Devoted, que é o canal dos maiores reviews que eu já vi de Bíblias teológicas. A qualidade é excelente do canal dela, gente. Vamos lá conferir. Maravilhosos os reviews da Suelen. E também o canal da Jéssica. Eu fiz uma live semana passada, agora, esse final de semana, no domingo, sobre as 70 semanas de Daniel. Quer dar uma olhada? Link na descrição. Se inscreve no canal, dá uma corrida lá e vê. Foi o último vídeo que ela postou ou foi o penúltimo. Tá lá, 70 semanas de Daniel. Foi uma live comigo, tá? Apenas de 1 hora, não foi muito rápido. Geralmente as lives da gente são muito mais rápidas. Mas é isso, pessoal. Um abraço, um beijo a todos vocês. Que o Criador continue abençoando seus estudos e não deixem de observar a verdade nunca. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. E aí, pessoal, sou eu, Pastor Raul. E nesse vídeo você vai descobrir tudo que você leva ao se inscrever no Bacharel Online Livre em Teologia do Nascido de Novo. E se eu te dissesse que é possível se aprofundar na palavra de Deus com segurança, sabendo exatamente o que está lendo, qual o contexto daquela passagem e o que o autor está falando, com total domínio da linguagem usada, você acreditaria que isso é possível? Se há 10 anos atrás alguém dissesse para mim, eu não ia acreditar que eu ia ter capacidade de interpretar corretamente a palavra de Deus. Mas o fato é que o Senhor me chamou nessa vocação para pregar a palavra e ensinar. Então eu sempre procurei a melhor maneira de interpretar a Bíblia Sagrada. Mas o problema é que de onde eu vim, nunca fui incentivado a me aprofundar em como extrair corretamente o conhecimento da Escritura. Colocavam medo na minha cabeça falando que se eu lesse muito a Bíblia eu ia ficar batendo pino, ia ficar maluco. Que as pessoas que leem muito a Bíblia se tornam desviadas, caem na fé, ou seja, toda uma série de coisas que você já deve ter escutado também. A igreja brasileira, em grande parte, criou uma resistência maluca contra a teologia. De maneira que a igreja acabou se afastando da Bíblia, que é a real palavra de Deus e que tem o seu significado correto. E aí já viu, né, meu querido? Distante da palavra de Deus, a gente está distante do próprio Deus, e isso implica muitos outros problemas, muitas coisas seríssimas que isso acarreta. Ou seja, dessa conversa surgiu a ideia da gente criar o Bacharel Online em Teologia Livre do Nascido de Novo. E de lá para cá, o Senhor tem abençoado a gente. Já passaram pelo curso mais de 5.000 alunos. Hoje, a gente tem cursando cerca de 2.000 alunos, fazem parte da nossa base do nosso curso. E isso é muito gratificante e chega a me emocionar, porque eu sei que é o Senhor quem fez e que está fazendo essa obra. Eu sei que tudo isso é pela vontade do Senhor. E eu fico muito feliz de verdade, honrado pela sua decisão de se tornar aluno do Nascido de Novo e crescer mais na palavra de Deus. Te vejo do outro lado. Fica com Deus.